Pessoal de casa está ouvindo bem? Aqui tá tranquilo, ouço bem. Tá. Bom, então, todo mundo aí já. Bom, então sejam bem-vindos então, a mais essa atividade da Semana Acadêmica. A gente tentou preparar da melhor forma possível a Semana Acadêmica esse ano. Como vocês sabem, a Semana Acadêmica ela é organizada pelos alunos, tem sempre a colaboração dos professores nas atividades, mas de uma forma geral, a organização em si, o que é preparado, o que é decidido, é tudo feito pelos alunos. Eu já não sou mais aluno, mas ainda estou enfiado aí na Semana Acadêmica, e estou aqui para fazer um convite para vocês para participarem desse tipo de atividade da acadêmica, né, que tem no campus, porque ela é legal por vários motivos. O professor não vai deixar eu mentir aqui. Só o fato da gente fazer contato, às vezes, com algum profissional da área, ou professor, ou alguma coisa assim que a gente consegue desenrolar para fazer algum evento, preparar uma atividade dessas, né? Essa semana a gente teve um contato com o pessoal da Centec, que é a mantenedora do LoRa no mundo, né? E eles iam disponibilizar o FAE deles lá para vir aqui dar uma palestra. A gente teve um problema com o visto dele, aí, imprevisto, vai ser alguém que convidou ele para vir para o Brasil. Eu não sei o que aconteceu. Me diz, estou vendendo peixe que me passaram. E ele não vai conseguir vir, então, mas a palestra está mantida. De qualquer forma, vale o contato. E fica sempre essa questão de a quantidade de pessoas que vocês vão ter de contato no campus, tanto com colegas, quanto com professores, quanto com profissionais da área, ela é muito importante para depois quando a gente sai da faculdade também, né? Sei que vocês já podem estar trabalhando, a maioria daqui tudo já está trabalhando, mas sempre ter um contato em alguma empresa, em algum lugar, é muito importante. Então fica aí o convite para vocês, quem quiser participar da organização da Semana Acadêmica para as próximas, né? Eu já não vou estar mais aí, mas tem uma galera que vai manter ainda. A Semana Acadêmica ela é para a Escola Politécnica inteira, então vale para o curso de Elétrica, Eletrônica, Química, Engenharia de Alimentos, todos os cursos. E é uma rede de contato legal também, inclusive com os alunos de outros cursos. Então, está bem reforçado aí o convite para participarem. Esse ano a gente tem, de novo, no encerramento, o Churras, que vai ser na sexta-feira. Então, outra atividade acadêmica que é importante também, vir aqui e assistir as palestras. Tem horas complementares também, não tem? Claro, tem horas complementares. 2 horas complementares, tá valendo também. Assim, isso é até bem importante que o professor falou, porque é o seguinte, isso é uma atividade acadêmica, tá? A gente pensa que às vezes é bobagem, mas integrar com os colegas também com fraternização, ou se encontrar fora do ambiente acadêmico também é uma atividade esperada dos acadêmicos. É uma coisa importante que a gente faça também. Não só assistir as palestras, que são importantes também, mas seja jogar futebol ali com o pessoal da Unicinos. Isso também é uma forma de integração e também ganhar horas complementares, viu? Os times de futebol que tem, basquete e vôlei, também dá horas complementares para quem está precisando e não for um perna de pau, pode participar. Eu não sei se tem ainda, mas eu não sei se tem, inclusive, um time de LOL. Aí, esse eu não sabia. Mas eu acredito que tem. Eu falo isso porque é o seguinte, já foi polêmica, inclusive no grupo da... Vai ficar gravado assim. Mas já foi polêmica no nosso grupo da Elétrica lá, campeonato de FIFA que ia ter. Aí o pessoal, mas o que os caras querem? São engenheiros? Cara, integração, faz parte. É uma forma também, quem tem tempo para participar, participe. Também vai rolar amanhã uma feira de livros usados aqui no Saguão da Arquitetura, patrocinado pelo pessoal da... Patrocinado não, né, é verdade, né? Tentado explorar por uma professora da arquitetura. Então, quem quiser dar uma conferida ali, uma feirinha de livros que vai rolar lá. E acho que eu dei todos os recados. A gente tem um link único para todas as atividades da SAEP, então é um link que a gente divulga lá no Instagram, então quem quiser acessar, tá tudo por lá. Tanto a parte de matrícula, quanto a parte de acesso ao guia do evento, e o Churras, inclusive, para poder acessar por lá. É isso, vou passar a palavra então para o professor. Muito obrigado por participar e colaborar com nós mais um ano na Semana Acadêmica. O professor sempre nos ajuda, então passo a palavra para o professor Armando. Sim, já vou resolver o negócio da presença. O áudio está pegando eu, na verdade, eu não liguei o áudio. Então ninguém ouviu o que você falou. Ninguém ouviu? Ih, caramba.
Porque eu pensei que ia dar microfonia e eu desliguei meu áudio. Ah, não, tá ligado sim. Tá todo mundo ouvindo aí, Tô né? me escutando aqui. Ah, não, então tá, beleza. Tá, não, beleza. Eu acho que captura bem aqui. Vou tentar manter aqui. Então, boa noite a todos. Como o Roberto falou, né, é importante a parte das palestras deve ter contato com coisas diferentes, pessoas diferentes, agora vocês vão ter contato com isso em algum momento do curso, né? Mas então a ideia hoje, o Roberto tinha trazido, né, o pessoal do DAI tinha trazido, a gente queria ver alguma coisa sobre Python, né? Só que a gente vê normalmente problemas, assim, do pessoal da elétrica, por exemplo, o pessoal mais da área eletrotécnica, né? Para que eu vou querer programar, né? Às vezes a pessoa pensa, eu quero trabalhar com projeto de placa, eu quero trabalhar com linha de distribuição, linha de transmissão. Para que eu quero programar? Hoje em dia, quase tudo tu consegue facilitar o teu trabalho, automatizar as coisas usando programação, né? Seja um Excel da vida ou fazendo um script, um software para isso. Então, com essa ideia, eu trouxe, por que não automatizar os equipamentos de laboratório, né? Eu gosto muito da ideia de que se vocês repetem alguma coisa mais do que 3 vezes, já passou da hora de automatizar o processo, né? Tu faz a coisa ali uma vez por semana, tu gasta lá, sei lá, 1 hora preparando setup, coletando dados, fazendo um monte de coisa. Cara, faz uma automação para isso, né? Provavelmente o teu tempo pensando ou fazendo alguma coisa mais útil do que ficar ajustando o osciloscópio, o gerador ali, para sempre os mesmos valores, algo que se repete, né? Seja melhor aproveitado em outra tarefa, né? Tu vai ficar repetindo, automatiza, né? Para isso, então, a gente vai ver a biblioteca PyVisa. A PyVisa, ela trabalha com o protocolo Visa. Eu vou falar um pouco sobre os protocolos ali mais para frente. Eu já deixei o material da apresentação, inclusive os códigos de exemplo, no GitHub. Tem o link aqui no QR Code na tela ali. Depois dá para botar no chat ali também. Vou fazer uma grande. Tem o link lá com todos os códigos e com a apresentação já, né? Então, se ficar gravado, se alguém quiser pegar alguma outra hora para testar também, funciona tudo certinho daí. Bom, agora sim. Só me apresentando, né, caso alguém não conheça, meu nome é Armando, eu sou engenheiro eletricista e professor dos cursos da área eletroeletrônica, né? Da arquitetura, da civil também, né, mas normalmente na parte eletroeletrônica. A minha graduação e mestrado são em engenharia elétrica e estou terminando o doutorado, né, se tudo der certo, em computação aplicada aí até o início do ano que vem. Bom, o que está previsto na nossa oficina aqui, né, de hoje? Então, só apresentar ali a linguagem Python ambiente de desenvolvimento. Eu não vou entrar em muito detalhe, né, apresentar o Python básico, porque tem muito material sobre isso, né? Vou mais deixar o material aqui, mostrar o que dá para fazer com gráficos em Python, né? Normalmente vocês conseguem fazer gráficos ali, por exemplo, no Excel, no MATLAB, alguma coisa, mas o Python tem a vantagem de ser gratuito e é altamente customizável a parte de gráficos ali. Eu vou falar um pouco sobre o protocolo Visa, então como é que ele funciona, a sintaxe, né? O que dá para fazer com ele, aonde eu consulto as informações, que é o mais importante, né? A gente vai ver um exemplo controlando o osciloscópio, então a gente vai fazer uma aquisição de sinais, a gente vai definir, por exemplo, o tipo de amostragem do osciloscópio e vamos adquirir os dados para depois poder processar por alguma forma qualquer ali, gerar o gráfico que a gente quiser, né? E depois controlar o gerador de funções. No gerador de funções nós vamos ver 2 exemplos. O primeiro é mudando as formas de onda para os formatos básicos, né? Então, você vai dar o quadrado, a rampa, né? Essas mesmas que tem os botões ali na frente. E o segundo exemplo, a gente vai fazer o modo arbitrário. Então, quem fez sinais sistemas ou fez circuito estrela, está fazendo, né? A gente criava a expressão para os sinais lá
na forma de degrau, rampa, impulso, né? Então, no exemplo ali tem um pedaço que vocês podem botar a expressão do sinal, do mesmo formato que vocês viam na aula, e ele vai passar isso para o gerador. Então, se vocês pegarem uma norma ou quiserem pegar ali um sinal bem específico, vocês conseguem botar a expressão dele e ele vai para o gerador de funções. E depois a gente tem um desafio, né, que vai ser uma automação de um teste que usa 2 equipamentos. Então, vocês vão ter que criar uma rotina com o gerador e o osciloscópio. Então, muda os parâmetros do gerador, adquire sinal. Muda o parâmetro do gerador, adquire sinal. E depois processa essa diferença, né, de dados todas ali. A gente tem só 2 horas, tem bastante conteúdo, né, mas tem só 2 horas. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo, tá? Mas o material já vai estar disponível, os exemplos estão disponíveis. Depois, se alguém tiver alguma dificuldade, alguma parte, aí, pode mandar e-mail. Também estou sempre aqui no laboratório, só me procurar aí também. Bom, a linguagem Python é ambiente de desenvolvimento. A linguagem Python é bastante popular, né, e é de fácil aprendizado. Uma linguagem alto nível, bastante simples, né, na verdade, ali. O protocolo Visa poderia fazer um exemplo em C#, poderia fazer em C, C++, Java, o que for, qualquer linguagem, né? Mas daí, vou usar Python porque ele é fácil, é prático? Também, né? Mas é porque é rápido, né? Fica muito simples os exemplos dele. Pouca coisa tem que configurar também, né? Ele é útil para outras coisas também. Como a gente vai usar os equipamentos físicos através da USB, a gente tem que cuidar só, por exemplo, vocês vão pegar lá um curso genérico de Python na internet. Eles vão usar os notebook, né, que roda lá no Google, lá. Tu pode rodar tudo no navegador, que roda numa máquina virtual em algum lugar, né? Isso não vai funcionar para o nosso caso, porque a gente precisa acessar um hardware que está ligado ao computador. Então, precisa executar o interpretador no computador onde tem o hardware, tá? Então, só cuidado, não vão tentar fazer lá no Google Colab, por exemplo, que vocês não vão encontrar o osciloscópio de vocês, né? Não sei se vocês vão lá plugar o osciloscópio lá nos PC do Google, né? Então, tem que estar no computador local. Tem um problema muito grande quando a gente trabalha com bibliotecas, né? Que elas mudam de versão. Isso não é o problema, né? Mas elas mudam de versão e às vezes a gente sobrescreve uma coisa, sobrescreveu algo que funcionava antes. Então, é sempre interessante eu congelar versões de biblioteca, né, gestão de dependências aí, para poder trabalhar com bibliotecas. Então, eu uso o Poetry aqui como ambiente, depois eu posso botar o script do Poetry lá também. Ele é o VirtualWave, ele cria meio que um ambiente virtual específico para o projeto. Então, uma vez que eu defini, eu estou usando essa e essa e essa versão de biblioteca, toda vez que eu mandar executar isso em qualquer computador, ele vai baixar essas versões de biblioteca e executar exatamente essa versão. Então, se atualizar alguma coisa, mudou versão, mudou nome de comando, formato como é passado o parâmetro, não vai ter problema e as coisas vão funcionar direito. Se vocês trabalham com projetos grandes, né, ou coisas que atualizam bastante a parte de biblioteca, recomendo dar uma olhada no Poetry. Tem o VirtualWave, que é o nativo do Python, só que se vocês vão trabalhar em múltiplos computadores, é meio complicado de fazer a gestão disso. O Poetry é um pouco melhor. Tem um material bem bom sobre o Poetry em português, é um vídeo do Eduardo Mendes. Eu posso botar o link lá depois também ali no chat. Bem interessante que ele mostra tudo, como funciona o Poetry, todo o passo a passo de como configurar. A gente já vai ver ele configurado no meu PC ali depois. Os códigos dos exemplos, eles são baseados nos exemplos oficiais da Tektronix. Então, a Tektronix fez, né, o exemplo para vários equipamentos deles. Estou utilizando equipamentos da Tektronix, que é o que a gente tem aqui no laboratório, né? Mas funciona para outros fabricantes também, né? Só então, o material foi preparado para o que a gente tem disponível aqui no laboratório. As bibliotecas que a gente vai utilizar é o PyVisa,
que funciona, ela serve para comunicação com os equipamentos. O Matplotlib, que é para fazer plotagem de gráficos, e o NumPy para funções matemáticas mais avançadas. Se quiser fazer alguma operação, né, com vetores ali, fica mais fácil. Os comandos básicos de Python, caso alguém não tenha familiaridade, né, eu vou retomando conforme eu for mostrando o código, né, mas a gente, se muito, vai usar um for aqui, né, vai ser bem procedural ali os exemplos. Eu deixei eles de uma forma bastante simplificada, né, obviamente, poderia ter usado habilitação de objeto, criar uma classe para osciloscópio, ter feito um monte de coisa, mas eu tentei deixar bem simples, né? Quem conhecer a linguagem, conhecer um pouco mais de programação, pode avançar, né? Usar ali uma estrutura melhor, né? Aqui a ideia é só mostrar o que dá para fazer, né? Ali com exemplos simples. O instalador do Python ele é gratuito, né? Vocês podem baixar lá no site oficial da linguagem. O editor que eu vou utilizar aqui é o Visual Studio Code, com a extensão para Python, mas pode ser usado qualquer editor, no Notepad, Notepad++, PyCharm. Vocês têm direito ao PyCharm, a versão Pro dele, né, com o educacional lá de vocês. Fazendo registro com o login da Unicinos, vocês têm acesso a um monte de software ali, né? Eu acho o PyCharm meio pesado, mas ele é bastante completo. Os códigos de exemplo e esse material da apresentação estão disponíveis nesse link aqui, é o mesmo que estava no QR Code lá e que o Humberto colocou ali no chat. Então, se alguém quiser voltar em algum momento, né, ou consultar depois, está ali. Vamos começar então com a biblioteca Matplotlib. Eu não vou necessariamente executar os comandos aqui com vocês, eu vou mostrar uma diferença ali, como se faz gráficos simples, para que a gente possa ver isso depois no exemplo, né? Então, a gente tem algumas bibliotecas, assim, Matplotlib, NumPy, SymPy e Pandas. Todas elas, né, ficam dentro do pacote SciPy ou são integradas, às vezes, ao WinPython, que é uma forma alternativa de instalar ele ali no computador. Isso torna o Python uma ferramenta praticamente alternativa ao MATLAB, que é uma ferramenta paga, né? Então, praticamente tudo que eu consigo fazer no MATLAB, eu consigo fazer com Python. Nem sempre vai ser mais fácil, às vezes vai ser mais complicado, mas é de graça, né? Então, por exemplo, Matplotlib faz os gráficos com a mesma qualidade do MATLAB. NumPy, computação numérica. SymPy, computação, matemática simbólica, né? Então, eu preciso resolver expressões com variáveis, eu uso SymPy. Pandas, ele funciona com data frames, trabalhar com planilhas, como se fosse tipo Excel, né? E a gente tem mais coisas ali. Python tem muita biblioteca, que vocês imaginarem. Se vocês botarem ali como fazer um cliente de e-mail em Python, vai ter uma biblioteca para trabalhar com e-mail. Como é que eu faço para acessar um dispositivo USB? Tem uma biblioteca para fazer isso, né? O que vocês imaginarem, existe uma biblioteca para isso, né? É importante entender como as bibliotecas funcionam, né? Isso é uma coisa legal, que quase tudo no Python é código aberto, então vocês conseguem consultar, às vezes tem coisa com problema, né? A pessoa fez um exemplo simples, precisa de um recurso mais avançado. Tu consegue editar esses códigos. Sempre é bom conhecer o que está por trás, né? Então é bom poder ler a parte do código aberto. Para o Matplotlib, né, o comando mais comum que se usa, né, no script vai ser importar ele. Ou seja, a biblioteca está instalada no ambiente, no momento que eu for utilizar, eu vou importar ela, eu vou tornar ela disponível para o meu código. É semelhante ao include lá do C. Então, eu vou chamar o import. Aqui eu digo que eu estou importando o módulo pyplot, que pertence à biblioteca Matplotlib, e eu estou dando um apelido para ele, chamando de PLT. Para eu não ter que digitar muita coisa no meio do código, quando eu chamar PLT, ele vai entender que é o módulo pyplot do Matplotlib. Esse módulo, né, ele tem várias funções. A mais básica que a gente vai usar é o plot, né, que ele vai receber os dados do gráfico que vai ser criado. Então, a gente vai passar os valores do eixo vertical
e também os valores do eixo horizontal ali, né? A gente pode passar strings de formatação, pode passar mais parâmetros, passar legenda dos dados. A gente vai ver isso agora com os exemplos, né? Aqui depois só mais para consulta aí. Depois que a função plot for chamada, o gráfico foi criado, mas ele ainda não vai ser exibido. Ele foi criado na memória do computador. Eu vou ter que chamar o show para poder exibir ele na tela. Tem várias engines no Matplotlib, tem umas que permitem eu navegar na imagem, tem outras que é uma imagem estática, tem outras bibliotecas, tem a Seaborn também, para fazer gráficos um pouco melhores, né? Mas eu vou usar o show ali para mostrar. Eu posso, inclusive, usar a função que vem do hold, que tem lá do MATLAB, de plotar um gráfico em cima do outro. Por exemplo, eu quero sobrepor duas curvas. Eu posso fazer isso aqui. Claro, existem funções mais avançadas, né? Mas ele foge um pouco dos exemplos simples aqui, de criar figuras, criar subfigura, as subfiguras com índices sincronizados, né? Dá para fazer muita coisa. A documentação dele é bastante extensa e bastante completa. O que vocês imaginarem de gráfico, tem um exemplo lá na documentação de como fazer. Então, alguns exemplos aqui. Exemplo mais simples. Plotar um gráfico de uma curva ali, vários valores, né? Então, eu vou importar a biblioteca, vou pegar minha lista de valores, aí eu botei 1, 2, 3, 4, sei lá, a reta, né? Chamo o plt.plot, passo os valores. Aqui, como eu não passei os valores, né, de cada eixo, ele considerou somente o eixo vertical. Eu não passei o eixo horizontal junto. Então, ele considerou um para cada valor aqui. Então, ele considerou o passo, né, no eixo horizontal de um para cada valor. Depois, se eu chamo o PLT Show, ele gera essa telinha aqui para a gente. Depois, no exemplo, a gente vai ver os botões aqui, mas vocês conseguem dar zoom e navegar aqui na curva. Então, se vocês precisam dar um detalhe em algum ponto, vocês conseguem fazer isso dali. Inclusive, as funções com o botão direito do mouse e arrastar são bastante úteis ali. Depois eu vou mostrar no exemplo. Agora, um segundo caso, onde eu plotei a curva, né? A curva ela vai fazer uma aproximação ali perto dos pontos. No caso da reta, vai bater exato. Se fosse um outro valor, ele faria uma aproximação com os pontos, né? Mas eu quero ver exatamente onde é que estão os pontos. Então, eu posso passar uma string de formatação. Então, aqui eu estou botando para marcar com um X vermelho uma linha. Então, existem, né, formas de eu formatar como vai aparecer. Quero botar um X, quero botar um diamante, quero botar um triângulo, quero fazer a linha tracejada, traço ponto. Eu consigo fazer a minha string de formatação para diferenciar sinais ali. Aqui um exemplo passando valores X e valores Y. Então, eu tenho tanto na horizontal quanto na vertical. Agora, em vez de ele fazer, né, a reta, ele vai botar o 1 no 1, que seria o primeiro ponto aqui. O X5, 2. Então, 2 está aqui no 5. E assim por diante, né? Então, agora eu passo os valores dos dois eixos. Poderia ser, por exemplo, tempo e tensão, né? Daí eu tenho um gráfico que faz sentido. Aqui é o exemplo, né, passando coordenadas x, y e fazendo a linha tracejada vermelha, marcando os pontos com círculos. Então, eu consigo ver direitinho aqui os pontos, né, marcados ali. A formatação básica, né? Então, tá, isso ali é o básico, para eu ver a curva, para eu ver os pontos, né? Agora, o que eu preciso ter? O que diz um gráfico desses aqui para vocês? Traz alguma informação útil? Não, né? Não tem unidade, não tem identificação. É um monte de ponto ali no gráfico. Não faz sentido nenhum isso aqui.
eu preciso botar informações, botar unidade, botar tipo, né, de dado que tem cada eixo, botar um título, né? Então, como é que a gente coloca informações nisso? Uma informação importante é o título, né? Então, para isso, eu vou chamar a função title do PyPlot, né? E vou passar como string o título do meu gráfico. Então, aqui eu tenho, né, o mesmo exemplo e chamo aqui, ó, plt.title e passo ali meu texto, falando gráfico em Python. Agora eu sei que isso é só um gráfico ilustrativo em Python, né? Além do título comum, uma string simples, né, eu posso passar coisas mais avançadas. Não sei se vocês conhecem o LaTeX para escrever texto. Né? Se não conhecem, recomendo conhecer. Na hora do TCC, isso salva dias de formatação, né, dias de ficar rolando no Word. Então, vocês podem botar comandos LaTeX aqui dentro, entre cifrão, né? Por exemplo, ômega minúsculo, sigma minúsculo, pi minúsculo, uma fração de 1 e 5. Ele vai interpretar e representar os símbolos ali. Então, tudo que vocês conseguem fazer no LaTeX, vocês conseguem colocar ali. Às vezes, vocês têm dúvida, como é que eu vou botar tal símbolo ali? Pode colocar, ele interpreta os comandos LaTeX dentro do Matplotlib. Bom, os tipos do eixo horizontal e vertical, né, eles são modificados através dos comandos xlabel e ylabel, né, label x e label y, né. Então eu consigo botar o meu texto aqui. Normalmente eu vou botar o que significa a informação e a unidade, né. Agora o gráfico começa a tomar sentido, né, começa a fazer alguma coisa que significa algo, né. Eu posso botar um grid no fundo para, às vezes, facilitar, né? Procurar um valor ali. Eu gosto bastante de ter o grid, facilita muito, né? Então aqui eu quero ver, por exemplo, o ponto onde é que cruzou em 13.5, né? Só descer ali, cair ali no 15, né? Para isso é só botar plt.grid e passar true. True é o verdadeiro, né? Ou 1, né? A mesma coisa ali para o Python. Eu posso inserir informações, anotações ali junto. Então, vamos supor que eu estou procurando um ponto específico. Eu estou medindo lá o tamanho da rampa de subida de um sinal. Eu quero botar essa informação no meu gráfico. Eu só vou o PNG para botar no relatório, né? Eu posso fazer isso com anotações. Então, tu tem um script, por exemplo, que procura nos dados, né, calcula o tempo de subida ali, é o processamento, né, de sinais que vocês vão ter que fazer. Vocês conseguem botar essas anotações na imagem, né, botar isso ali. Então, para isso, a gente usa o comando annotate. Então, aqui eu passo a anotação que eu vou botar. Aqui eu posso botar o comando LaTeX também, por exemplo, ele vai interpretar. O XY, que é aonde está o ponto que eu quero marcar, que no caso aqui está o 5.2, então é a pontinha da flecha aqui. XYText é aonde vai estar o meu texto. Então aqui eu passei uma coordenada ali, próxima ali do ponto. E aqui eu tenho o arrow props, né, as propriedades da seta, indicando, né, que ela é vermelha. Eu tenho outras formas de anotação, né? Mas é só para mostrar que dá para botar informação a mais no gráfico. Se vocês querem destacar uma informação, vocês conseguem fazer isso. Outra coisa importante é a legenda, né? Então, se vocês tiverem linhas diferentes que significam informações diferentes, vocês podem colocar o nome delas, né? E depois se chama PLT Legend para aparecer a lista de legendas. Elas podem ser posicionadas tanto automaticamente, porque ele reconhece como melhor, ou vocês podem forçar uma posição do gráfico, né? Então, canto superior direito, canto superior esquerdo, canto inferior esquerdo, canto inferior direito, na direita, a esquerda centralizado, todos esses que tem aqui. Então, aqui a gente tem um exemplo passando
no caso nada, aqui, né, só está passando o label igual a linha 1. Então ele vai criar ali, ó, a formatação da linha e o nome do label dela, né? Ele considerou como que o melhor, que é o padrão, ficou no campo superior e esquerdo, né? Eu posso forçar aqui no Legend, botar lock igual lower right. Eu posso usar o atalho que tem aqui, né, o location code, aquele lower right, eu podia botar 4. Só que por que eu não ponho 4 aqui, apesar dele funcionar? Depois, se eu for ler o código, que diabo é 4? Né? Então, uma das coisas que o Python leva muito em conta é a readability counts, né? A leitura do código importa, né? Tu tem um código bem escrito, qualquer pessoa tem que entender o que ele faz lendo ele, né? Então, é importante deixar essas coisas bem explícitas, né? Não deixar aquele negócio que tu tem que decifrar o código, né? Ele tem que ser legível. Aqui eu botei uma coisa também que eu acho bem interessante. Às vezes vocês querem, que nem tem os cursores nos seus códigos, vocês querem botar linhas verticais e horizontais. Por exemplo, eu quero mostrar o que cruza, tem lá, estou vendo um sinal que tem que atender um perfil específico de uma norma lá. Eu quero ver se ele passou de um limite. Sei lá, estou pegando um gráfico nível de tensão, né, em regime permanente lá, rede elétrica. Ou 8 pro dist. Quero botar lá os patamares lá para ver se está passando ou não. Eu posso botar linhas que vão marcar esses patamares e eu consigo ver facilmente se o sinal que eu estou plotando está ultrapassando os limites ou não, né? Então, para isso, a gente tem as linhas verticais e horizontais. Eu vou conseguir fazer elas usando o AX-H-Line e o AX-V-Line. O H-Line para linha horizontal e o V-Line para a linha vertical. Eu passo o valor da coordenada onde ele vai cruzar, o formato dele e a cor. Aqui tem um exemplo com mais de uma linha, então eu estou plotando duas informações. Para isso eu chamei duas vezes o plot aqui. Uma eu estou traçando ela em vermelho com círculos tracejados, e a linha 2 em azul com um diamante reto, né? Uma linha contínua. Então eu faço toda a configuração e no final chamo o show. Ele vai adicionar os dois formatos na legenda e vai plotar todas as informações para a gente. Isso é mais um overview do que dá para fazer com gráficos, tá, gente? Isso fica, vamos combinar, isso aqui fica muito melhor que uma foto do osciloscópio, né? Às vezes já uma foto meio tremida, com reflexo, aparece a cara de vocês ali olhando no reflexo, né? Isso aqui é muito melhor, né? De ver no relatório. Bom, passando a parte de gráficos, vamos ao que interessa. Protocolo Visa. Isso não tem nada a ver com cartão de crédito, tá? Eu Visa, nem com visto, né? Visa é Virtual Instrument Software Architecture. Então, é uma arquitetura de instrumentação virtual em software, né? Ele é mantido pela IVI, a Fundação IVI, né? Vocês conseguem pegar toda a especificação, tanto do Visa quanto do SCPI, aqui nesse link. Então, se vocês querem entender muito como funciona o Visa a fundo, o que, se vocês forem trabalhar especificamente nisso, vale a pena, caso contrário, não, a gente usa a implementação dele. Vocês podem pegar a especificação aqui. Então, os fabricantes, eles se baseiam nessa especificação para fazer driver, para fazer biblioteca, né? O que ela faz? Ela permite a comunicação com os equipamentos de instrumentação, os equipamentos de bancada, né? Através das interfaces de GPIB, USB e Ethernet. Tem serial também, mas serial já está morrendo, né? Então, onde é que estão essas portas, né? Nos equipamentos. Eu peguei aqui um osciloscópio, se não me engano, um osciloscópio da Keysight, que tinha as 3 portas aqui para a gente verificar.
Então, vocês vão ver, nesses osciloscópios que vocês têm aí, eles têm uma porta USB na frente, né? Não é essa. Essa aí é para botar o pendrive, memória de massa, né? Para tirar um print, pegar um arquivo, né? Alguma coisa assim. Aqui tem também, tem na parte de trás. Mas eu tenho esse WGA, tem um monte de coisa, né? Pinos digitais. Mas eu tenho aqui uma USB tipo B, normalmente, aquele cabo de impressora, né? Cabo USB mais quadradinho. Uma porta RJ45 para Ethernet. Então, se eu tiver os meus equipamentos ligados em rede, eu não tenho limitação de quantidade de USB, né? Eu ligo eles todos numa rede, eu acesso eles todos. Posso pegar o laboratório todo lá e sair automatizando ele, né? E temos a GPIB, que não tenho visto muito vindo mais GPIB em equipamento novo, né? Existe adaptador GPIB para USB, ele é bem caro, caso uns R$1.000 e poucos ali. Normalmente você pode usar com Ethernet e com USB, é o mais comum. O que não vier, existe adaptador para isso, tá? O protocolo vai ser interpretado para cada um desses aqui. Tem camadas diferentes ali na implementação da biblioteca. Bom, apesar do VISA ser um protocolo bem especificado, né, naquela documentação ali, eu preciso mandar comandos específicos para os equipamentos. E esses comandos, para variar, não são iguais para todos os fabricantes, né? Então, eu posso ter fabricantes diferentes. Sei lá, eu abri uma fábrica de equipamentos de instrumentação, resolvi fazer os comandos tudo em português. Eu vou fazer um negócio diferente. Eu só tenho que seguir a sintaxe que está ali, né? A estrutura de mandar, receber mensagem, o protocolo em si. Se eu adicionar uma funcionalidade nova no meu equipamento, né, não vai estar no padrão lá. Se eu pegar um osciloscópio de 2 canais, um osciloscópio de 4 canais, vai ser diferentes comandos. Se eu pegar um osciloscópio que tem gerador de funções integrado, aqueles que geram BOD, por exemplo, né, eu não vou ter os mesmos comandos de um osciloscópio mais simples. Então, tudo vai depender do equipamento e do fabricante. Então, o que a gente faz? Que é a coisa que a gente deveria fazer para qualquer coisa, né? Verificar os manuais, né? Então, o fabricante ele fornece os materiais, a Tektronix ela chama de Programmer Manual, né? Então, aqui eu tem o link aqui na apresentação, vai ter os PDFs ali, são os quais eu usei de referência para fazer os exemplos aqui, e são os que a gente tem aqui nesse laboratório. Então, a gente tem o gerador de funções da série AFG1000, que é esse que está aí, e temos os osciloscópios da série TBS2000. Então, todos os comandos, né? Isso aqui é os comandos de todos da série, não é do modelo específico. Vocês têm que ver o que é válido para cada equipamento, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, como é que eu faço tal coisa? Como é que é o comando para fazer isso? Abre aqui, está organizado por grupo de comandos. Então, por exemplo, grupo para mexer em amplitude. Vai ter todos os parâmetros que eu vou ter para mexer em amplitude, né? Está tudo bem separadinho e bem organizado ali. Bom, os comandos. Então, eles seguem a notação de formalismo de Backus-Navier, né, o BNF. Então, a sintaxe, como eu vou montar o comando, né, ele tem uma regra. Afinal, o comando tem que ser interpretado, né? Assim como o compilador interpreta o código que vocês escrevem, o comando ele tem que ser interpretado de alguma forma. Então, se vocês forem fazer, tipo, o ladder lá, o CLP vai interpretar o ladder de alguma forma. Tudo tem que ser interpretado. Então, essa linguagem, ela é para coisas bem genéricas, não é usada só para isso, né? Mas ela dá uma forma de como montar o código, né? Então, a gente tem os símbolos aqui, de menor do que, maior do que, né? O que está dentro ali é um elemento definido. 2 pontos igual significa é definido como. A barra vertical, o pipe, é o ou exclusivo.
As chaves são um grupo onde um elemento é requerido, ou seja, é exigido pelo menos alguma informação. O que estiver em colchetes é opcional, pode ser omitido. O que for 3 pontinhos ou reticências, né, é um elemento ou elementos anteriores, né, que podem ser repetidos, e o que tiver entre parênteses é o comentário. Não é assim que eu vou escrever o comando todo, né, mas na documentação eu vou ver o comando nesse formato. Então eu vou interpretar lá, por exemplo, vai ter o símbolo, né, de maior e menor, porque de alguma coisa dentro. Eu sei que aquilo é o elemento do comando que eu estou trabalhando. Eu vou ter lá uma opção com uma barra vertical. Eu sei que eu posso usar uma das opções que está ali no exemplo. A gente vai ver depois ali na documentação, por exemplo, como a gente lê um comando específico, né? Mas a gente interpreta ele usando essa simbologia. Os comandos eles podem ser divididos em comandos tanto de definição como de consulta. Os comandos de definição, também chamados de set commands, ou somente commands, né? Eles definem um valor. Então, eles vão definir, por exemplo, a amplitude de um sinal, as divisores lá na escala vertical. Vai definir alguma coisa. E o de consulta, os query commands, ou somente query, eles retornam algum valor do equipamento. Então, eu quero consultar uma informação do equipamento. Por exemplo, eu quero que me diga qual é a escala de tensão. Eu quero qual é a medida que tu fez ali de amplitude. A gente tem os measures ali no osciloscópio. Eu posso botar para medir amplitude, para medir defasagem entre dois sinais. Ele tem um monte de coisa que ele mede para a gente, né? Então, eu posso consultar essas informações com um comando de consulta. Alguns comandos executam as duas funções juntas. Então, a gente tem, né, o comando ali, ele tem algumas partes, né, onde eu tenho o cabeçalho, onde é o nome do comando básico, né? Então, se o comando terminar com uma interrogação, ele vai ser uma consulta, faz sentido, é uma pergunta, né? O cabeçalho pode começar com 2 pontos. Se o comando for concatenado com outro comando, eu preciso utilizar uma vírgula, e a vírgula no início nunca pode ser utilizada com comandos iniciados com asterisco, com risco dele ignorar o comando com asterisco. O que tiver com asterisco, ele ignora. Os mnemônicos, né? Eles são uma subfunção do cabeçalho. Mnemônico é como se fosse um comando, né? Um subcomando ali, uma instrução que eu teria lá para o meu comando. Então, alguns cabeçalhos de comandos têm somente um mnemônico, então é só uma palavra, por exemplo, format. Isso seria somente um mnemônico, né? Se ele tiver vários mnemônicos, eles devem ser sempre separados entre si por 2 pontos. Então, por exemplo, eu quero acessar canal 1. São 2 mnemônicos. O canal CH, por exemplo, e o 1 são 2 mnemônicos diferentes, separados por 2 pontos. Então, tem os argumentos, que eles são ou uma quantidade, uma qualidade, uma restrição ou um limite associado a um cabeçalho. Então, são os parâmetros que eu vou passar para aquele meu comando. Então, qual é o valor que ele vai assumir? Que função que é para ele executar, né? Então, tudo que vai ser passado para o comando é o argumento. Aqui a gente tem um comando em Visa, né? Então, a gente tem as partes dele aqui. Por exemplo, esse aqui é o cabeçalho. É Save Waveform. Se vocês forem procurar lá na documentação, vocês vão ver que tem lá o grupo, né, do Save, e daí tem as opções, as subopções. Vocês podem pensar na estrutura de árvore, né? Daí aqui teria o Waveform. Tem 2 mnemônicos separados por 2 pontos. Eu coloco um espaço aqui. Se colocar mais espaços, ele ignora, deixamos só, né? E os argumentos. Então, ele está pedindo, né? Ele está usando argumentos separados por vírgula. Por exemplo, canal 1, referência 3, né? Aí tem que ver na documentação o que é o referência 3, por exemplo, o que o Save Waveform vai fazer. Mas isso é um exemplo
de texto que eu tenho que mandar no meu comando. Os comandos podem ser arranjados de uma forma hierárquica ou estrutura de árvore também. Então, se eu não quero ficar mandando comando por comando, eu quero mandar a sequência de comandos de uma vez, eu posso mandar também, embora não é recomendado fazer isso com uma sequência muito grande, por questão de memória, né? Faz ali um por um, né? Às vezes funciona melhor. Então, eu posso adicionar mais, né? Através do 2 pontos. A gente tem algumas regras ali também, depois do que pode ser usado para concatenar. Aqui a gente tem exemplo de comando, então vocês vão ver, não está errado isso, tá? Metade da palavra está em maiúsculo e a metade está em minúsculo. O Visa, ele não é case sensitive, então tanto faz se vocês passarem o texto em maiúsculo ou minúsculo. A diferença é que se vocês quiserem abreviar os comandos, vocês podem botar somente a parte que está em maiúsculo. Então, se não pegar na documentação, vai estar um pedaço maiúsculo, um pedaço minúsculo. Se vocês escreverem o texto todo, funciona. Se vocês escreverem só a parte que está em maiúsculo, também funciona. Se escrever o que está em maiúsculo só, e daí escrever isso em minúsculo, também funciona. Então, é só se vocês botar só o que está em minúsculo que não vai funcionar. Qualquer outra coisa vai funcionar. Então, aqui o primeiro comando. Measurement, né? Pode ser abreviado por meazu. 2 pontos. Meas. O X ali indica que eu vou ter um outro elemento, pode ser um canal, por exemplo, do osciloscópio, né? 2 pontos units. Então, ele tem uma interrogação, ele é uma consulta. Ele vai me dizer qual é a unidade de medida daquele canal. Aqui embaixo eu tenho o tipo, né? Então também é uma consulta, vai me dizer também uma unidade de medida, né? Qual é o tipo dela. E aqui eu tenho os dados, né? Todos os parâmetros da medida. Então tudo que poderia estar na árvore, né? Onde está o meu MEAS ali, ele vai me dar todos os parâmetros. Eu dou uma lista de parâmetros e eu pego todas as informações de uma vez só. A gente tem o comando header, o cabeçalho, né? Que ele pode servir para habilitar ou desabilitar o envio dos cabeçalhos na resposta. Então, por exemplo, aqui a gente tem o acquire, né? Acquire num average, né? Então, aquisição, número, amostra numérica, né? Se eu for consultar a informação com cabeçalho desabilitado, ele vai me retornar, por exemplo, tem 64, a média de 64 amostras ali no sinal. Se eu tiver com o cabeçalho habilitado, ele vai me devolver o texto da consulta junto. Então, ele vai me devolver aquele acquire num AVG e daí a resposta. Se vocês estiverem fazendo um script que precisa da resposta, dificilmente o cabeçalho vai ajudar vocês. Se vocês fazem uma consulta específica, é melhor ter um número limpo, né? Não ter que processar mais o texto. Se for uma consulta complexa, por exemplo, vocês consultaram todos os parâmetros e daí vocês querem separar ele, aí vocês vão ter que fazer a interpretação da resposta, né? Mas daí é a escolha de vocês. Mas aqui é a diferença, né, do cabeçalho habilitado ou desabilitado. Muitos comandos podem ser abreviados, como eu já tinha comentado, né? Então, por exemplo, o acquire num AVG ali, ele pode ser só ACQ numa, né? Mas, de novo, aquele negócio do código ser legível, né? Vocês vão pegar ali, acquire num AVG. Faz um sentido, né? Vocês olham ali, acquire, aquisição, num AVG. AVG é média, num é número, né? Número de médias. Faz sentido. ACQ numa, não sei o que é isso, né? Então, se vocês não tiverem contato direto ali com a documentação do equipamento, dificilmente vocês vão conseguir ler um código abreviado assim facilmente. Então, não busque escrever a palavra toda, né? A gente tem uns autocomplete aí hoje em dia, ajuda, né? A digitar as coisas. Eu posso concatenar qualquer combinação de comandos usando ponto e vírgula.
os comandos são executados na ordem que o equipamento recebe, então é na ordem que eu botar ali, né? No entanto, para fazer isso, eu tenho que seguir algumas regras ao concatenar comandos. Na prática, é mais fácil não concatenar eles, né? Mas se concatenarem, sigam as regras, né? Então, cabeçalhos completamente diferentes devem ser separados tanto pelo ponto e vírgula quanto pelo 2 pontos no início de cada comando, exceto o primeiro. Então, aqui eu tenho trigger mode normal. Então, eu estou setando o modo do trigger para normal, né? Ponto e vírgula para separar o comando, 2 pontos, novo comando. Acquire num AVG 16. Então, trigger normal, média de amostras com 16 amostras. Se os cabeçalhos forem os cabeçalhos concatenados diferirem só pelo último mnemônico, ou seja, o primeiro mnemônico é igual, eu posso abreviar eles e o 2 pontos pode ser removido. No entanto, a versão completa também funciona. Então, aqui eu tenho o completo, seria acquire mode average, acquire num AVG 16. Eu estou com um comando completo, separado com ponto e vírgula e 2 pontos. Como o primeiro mnemônico, o acquire, é igual nos 2 comandos, eu posso abreviar ele no segundo e remover o 2 pontos. Então, se eu botar somente acquire mode average, ponto e vírgula, no AVG 16, porque ambos pertencem à estrutura do acquire. Tranquilo aqui? Não vou utilizar ponto e vírgula ou 2 pontos antes de comandos iniciados por asterisco. O equipamento vai ignorar esses comandos. Consultas concatenadas têm os resultados concatenados. Faz sentido, né? Comandos de definição e consulta podem ser concatenados. Então, eu posso definir alguma coisa e consultar o valor, por exemplo, para verificar se deu erro, se setou o valor que eu queria mesmo, né? Qualquer consulta que retorne dados arbitrários, como ID do equipamento, por exemplo, deve ser o último item da concatenação. Caso contrário, o equipamento vai dar um erro 440. Então, se vocês se depararem com um erro desses, provavelmente é só botar essa informação para o último ali. Na prática, não é uma boa ideia concatenar as informações. Façam por etapas, né? Não é nada super crítico aí. Então, a biblioteca PyVisa. Eu deixei o link aqui para a documentação dela. Como é que ela funciona? Ela é separada em 2 partes. O front-end e o back-end da biblioteca. O front-end é a camada que vocês têm acesso. É a camada na qual vocês vão ter acesso a essa API, né? Os comandos que vocês vão interagir com o equipamento. Agora, o que acontece por trás? O que vai pegar esse comando, vai passar para o USB, ou para a placa de rede, e vai ligar para o equipamento, é o que é chamado de back-end, a parte do fundo, né? Que está por trás. Para isso, a gente tem a implementação nativa em Python, que difere, aqui é o PyVisa Py, né? Na verdade, o PyVisa puro, o front-end, é sem o traço PY, daí é o front-end, esse aqui é o back-end, o PyVisa Py, né? Na documentação mostra ali como fazer os dois. Na prática, eu achei melhor a implementação da parte do back-end própria do fabricante. Obviamente, ele fez o equipamento, né? Mas então, vocês podem pegar, por exemplo, da Tektronix, tem o TechVisa. Funciona para ligar o equipamento no... Esqueci o nome do software. LabVIEW. Vocês podem ligar ele no LabVIEW, pode ligar no MATLAB, pode ligar qualquer software desses, né? O TechVisa faz essa parte baixo nível de comunicar com o equipamento. Então, o PyVisa ele só vai fazer a interface com o driver, né? E daí o PyVisa Py seria o driver implementado em Python. É meio chatinho de configurar ele, então, normalmente nos testes que eu fiz, eu prefiro usar o do fabricante se estiver disponível, porque a chance de funcionar é muito maior, né? A gente usa o PyVisa só como a parte de front-end.
Para usar, depois de instalada a biblioteca, né, eu vou importar essa biblioteca. Então, eu preciso chamar o comando import e vou passar o nome da biblioteca, PyVisa. Eu posso dar um apelido para ela, posso chamar de import PyVisa as Visa, né? Fica mais rápido de digitar. A comunicação é feita, né, através do gerenciador de recursos. Então, cada equipamento é um recurso. Então, eu vou ter que criar uma instância, criar um objeto ali, né, do tipo Resource Manager, o gerenciador de recursos, né? Aqui eu vou chamar daí por minha biblioteca, PyVisa, e dentro dela eu tenho lá a classe Resource Manager. E eu posso passar o, entre aspas, @py, para ele usar o PyVisa Py, que é o back-end em Python, e se eu não passar nada, ele vai usar o back-end que estiver instalado no computador. No meu caso aqui do exemplo, o TechVisa da Tektronix, né? Então, nos exemplos, vocês não devem estar sem o @py, que eu estou usando nativo do fabricante. O Resource Manager, ele vai me permitir fazer o quê? Muita coisa. Listar os equipamentos conectados e abrir os equipamentos. Então, ele que vai dizer, olha, eu tenho tantos equipamentos conectados, esses aqui são os IDs deles, né? Daí eu escolho em qual eu quero conectar, né? Para saber quais equipamentos estão conectados, é chamado o método List Resources, né? Nesse objeto Resource Manager. Ele vai devolver essa lista de identificadores únicos dos equipamentos, assim como a interface pela qual ele está acessível. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo que eu tenho um equipamento USB e aqui está a identificação única do equipamento. Agora, o que é isso? Sei lá, né? No caso, eu não sou oscópio, mas tanto faz, né? O que vai ser, né? O bom é se eu tiver uma etiqueta vinculada ao equipamento, saber qual é qual, né? Mas poderia ser o endereço IP do equipamento, por exemplo, também, né? Eu tenho, dependendo da interface de comunicação, eu vou ter um identificador diferente. Eu posso consultar pelo ID qual é o equipamento também, né? Mas se eu for fazer uma aplicação séria, né, uma aplicação física ali, para automatizar uma coisa que não vai ficar mudando o equipamento, né, eu posso fazer já fixo no código, né? Dizer, meu osciloscópio tem esse ID. Eu consulto ele uma vez e deixa fixo no código. Uma solução interessante também é fazer a comparação por diferenças, né? Vocês podem fazer uma interface gráfica ou terminal mesmo e fazer o prompt ali para o usuário fazer os procedimentos. Por exemplo, desconecte todos os equipamentos de instrumentação ou desligue todos os equipamentos de instrumentação. Daí tu dá um list resources. Daí aqueles que vierem, tu guarda essas informações. Daí, ligue o osciloscópio. Daí dá um list resources também. Compara as duas listas, o elemento que veio novo, vocês consideram que o usuário entendeu, que vocês botaram ali, né? Vai ser o osciloscópio. Daí tá, agora ligue o gerador de funções. Dá o stud novo, vai vir mais um equipamento. Vocês assumem que aquilo é o gerador de funções, né? Caso não seja, xinga o usuário, né? Dá para fazer toda a interação ali, né? Então, para isso, eu chamo esse list resources do meu Resource Manager. Eu tendo o identificador, né, eu posso abrir o recurso. Então, eu vou estabelecer uma comunicação com ele para que ele aceite os meus comandos e devolva as informações das minhas consultas. Então, para abrir o recurso, eu tenho que pedir ele para o gerenciador. Então, eu vou criar uma instância desse objeto, eu vou dar um nome, por exemplo, osciloscópio, gerador, bolinha, o que for, vocês escolhem o nome. Bom, para mais faz sentido, né? Daí vai chamar a função OpenResource do Resource Manager e passa aquele identificador único que vocês consultaram. Tá, beleza. Não confio no usuário. Ele não é muito inteligente, né? Mudou a cor da grama, o usuário mora de fome. Eu quero ver se o equipamento realmente é o que eu estou esperando. Está com o firmware correto, é a versão que foi validada no teste. Eu posso chamar a consulta, né? Eu vou pegar a instância do meu objeto
e vou fazer a consulta. Asterisco IDN interrogação. Isso vai me dar o identificador do equipamento. Então ele vai me dizer, é o osciloscópio versão tal, firmware tal. É o gerador tal, versão tal, firmware tal. Eu vou ter as informações que eu posso usar para validar. Realmente o usuário seguiu as instruções, né? Então eu posso usar isso para validar e já dar um erro ali antes de seguir com o teste, por exemplo. Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Então agora a gente vai para os exemplos práticos. Agora são... Meu Deus, o negócio deu que eu estou fazendo exercício. São 9 horas. A gente tem 1 hora ainda. Dado que pode ter problema nos cabos USB e pode acontecer um monte de coisa aí, né? A ideia agora é eu fazer 3 exemplos com vocês. Eu vou passar o código etapa por etapa ali com vocês, explicando ele. Obviamente não dá tempo de codificar tudo ao mesmo tempo aqui, eu deixei tudo pronto anteriormente, né? Então, o primeiro, eu vou explicar aqui o que vai ser visto, vou para os exemplos e depois eu volto para a apresentação, tá? Só uma pergunta, todo mundo conseguiu acessar o link que eu postei no grupo dessa GitHub do Armando? Sim. Beleza. Então, o primeiro teste vai ser pegando as informações do osciloscópio. Então, o que o osciloscópio faz? Ele pega o sinal e coloca uma imagem de sinal para que a gente enxergue o que está acontecendo. O que me interessa é tirar de informação do osciloscópio? O sinal, né? Então, a gente vai fazer isso. Então, a gente vai executar o autoset nele, por ser mais rápido aqui, se vocês quiserem definir escala e tudo, dá para fazer. A gente vai adquirir a forma de onda e vai plotar ela com o matplotlib. Então, o exemplo, ele vai fazer uma aquisição do sinal. Segundo exemplo, com o gerador de funções daí. Eu vou ter alterar o tipo de forma de onda e seus parâmetros. Então, se vocês pegarem ali a frente do osciloscópio, ele tem ali senoide, onda quadrada, rampa, pulso, arbitrário. O exemplo, ele passa pela senoide, onda quadrada e rampa, pulso acabei não botando, e ele entra na arbitrária também. Para a arbitrária, é o exemplo 2, que daí a gente vai poder botar a expressão da função que vai ser mandada para a memória do gerador. Não sei se alguém de vocês já usou o modo de forma de onda arbitrária do gerador. Não? Pois é, o que isso aí faz? Ele põe o sinal que vocês arbitrário, o sinal que vocês quiserem ali. Vocês querem botar uma exponencial com um degrau, com uma rampa, dá para botar. Passa um CSV para ele. Passa um CSV e ele faz. Só que o código que eu botei no exemplo, em vez do CSV, tu põe a função que gera os dados. Daí tu pode mudar... Vai fazer ele gerar o CSV. Isso. É bem mais simples de usar, né? Que dá para fazer. Tem o software do fabricante, só que é um saco. Uma tabelinha que tu tem que ficar preenchendo valor XY, né? Daí tu mudou ali um parâmetro, tá? Agora eu quero que a curva vá um pouquinho diferente. Tem que ter mais uma lista de valores, né? Com a expressão, tu pode fazer um script que fica mudando a expressão, né? É bem mais prático. Então, eu vou fazer os 3 exemplos. Todos os códigos já estão disponíveis no GitHub. Depois eu volto para a parte do desafio. Só quem está assistindo pelo Teams confirma que está vendo a câmera dos osciloscópios. O osciloscópio do gerador também. Está compartilhado. Deixa eu só ver se ela aparece na lista aqui. Porque... Opa. Deve estar a tua e a sua também. Deveria... Pode, aconteceu aqui. Tem uma do OBS aqui. Não, essa é minha. Não, é para ser a minha câmera. Não sei nem que apareceu. Aqui tá estranho que tá aparecendo. Ah, tá aparecendo a apresentação. Não, para mim tá. Tá, agora tá isso. Tá em destaque a tua câmera. Mas aparece a tua. Ela veio sozinha, assim. Veio pronto aí. Tá, mas não é para ir ela. A apresentação tá aqui ainda. Tá. Mas tá em principal, tá a tela do. É para ir a tela, não a minha câmera. Essa tela aqui. Põe para destacar isso. Ah, tá. Dá para clicar se clicar na imagem da câmera, fica em destaque para quem quiser ver com mais detalhe, né?
Fica em destaque os equipamentos ali. Beleza. Aqui, por limitações do projetor, que tem que ser com resolução diferente do computador, eu vou ter que passar a tela para lá. Então, talvez você tenha que ajustar alguma coisa de tamanho aí. Uhum. Então, Tá aparecendo direitinho. apaga a luz, por favor. Pronto. Assim fica melhor de ver, né? Tá bom. Tá bom. Tá bem bom de ver as duas. Bom, todo mundo enxerga aqui? Tá. Então aqui eu tenho o ambiente já configurado, né? Como eu falei, eu uso o Poetry para isso. O que o Poetry faz? Ele gera um arquivo de configuração onde eu coloco ali todas as dependências, né? Então, Python, PyVisa, PyVisa-Py, Matplotlib, essas aqui que o PyVisa-Py usa também. O LCAP, que vai ser para o último exemplo. O LCAP é uma biblioteca de simulação de circuitos. Faz muita coisa isso daqui, bem interessante. Então, se você precisar rodar isso em outro computador, é só executar, baixar o código, dar um port install ali, e ele vai instalar tudo e criar um ambiente virtual para mim. Vamos começar, então, com o listar dispositivos. Vamos verificar se está tudo ligado direitinho. Eu tinha testado, se der um mau contato aqui da USB, vai aparecer isso aqui para a gente. Então, a gente tem aqui, ó, import PyVisa as Visa. Import PyVisa as Visa, importo o módulo, né? Crio meu Resource Manager e os dispositivos eu dou List Resources. Aqui eu passei uma query para ele, um padrão ali, para ele listar só os dispositivos USB. Se eu não botar isso, vai listar também. Só que daí vai listar dispositivo genérico virtual do computador. Isso não é interessante. Eu quero só os USBs. Eu quero pegar só os de rede. Eu posso passar filtros aqui também. Então, funciona também sem isso. Eu botei isso aqui só para limitar. E aqui eu tenho um for, né? O Python trabalha com a questão do for como um for-in, né? Então, para cada objeto que vai receber esse nome, dentro desse objeto aqui, executa se estiver dentro desse deslocamento, dessa datação aqui. Então, para cada dispositivo que vier na minha lista, ele vai reconhecer como nome dispositivo aqui dentro. Então, eu estou imprimindo o nome único, né, o identificador único de cada elemento ali. Vou executar aqui. Temos um problema já aí. Ele listou só o C012-440, que vem a ser... Eu tinha deixado anotado, o oscilloscópio. O gerador, ele não pegou. Será que não entrou em stand-by? Ou o cabo está ruim, porque o cabo estava meio tortinho. Tem um cabo, trouxe mais cabo aqui, irmão. Vamos ver aqui, rodando de novo. E nada acontece. Ele deve ter travado por não ter achado, por ter dado algum problema com o cabo meio mal conectado ali. Vamos tentar trocar o cabo dele aí. Aqui. Então, peraí, acho que o gerador... Foi o que leu? É. Se trocar o USB também tá sem vergonha ali, não. Sim. Ele não reconheceu. Sim, foi desligado. Vamos ver. Esperar ele sinalizar. Não precisa desligar. Eu lembro que é uma forma de botar um timeout também, se ele não der um tempo ele. Sim.
Algumas coisas nesse tamanho aqui. Deixa eu passar para uma tela maior para poder fechar as coisas. Agora sim, com o cabo novo tudo funciona. Agora eu tenho os dois dispositivos aqui. Como eu já tinha testado antes, eu sei ali o que é cada dispositivo, né? Então eu vou usar esses dois aqui. Um é o osciloscópio, o outro é o gerador. Então o osciloscópio é com o final 440 e o gerador é com o final 371 aqui. Beleza? Então isso aqui só para listar os dispositivos. Vamos fechar. Então, osciloscópio base. O que a gente vai fazer? Deixa eu... Esse cheiro ou não? Não, só eu dizer isso. Tem como fechar, só que eu não enxergo. Está reduzido aqui o negócio. Então, deixa eu tirar um pouco do zoom. Então, o código, esse aqui, como eu falei, ele é adaptado do exemplo da Tektronix. Está aqui o link para o código original. Tá? Então, aqui eu importo as bibliotecas que interessam. Então, o PyVisa, NumPy e o Matplotlib. Faço aquela mesma coisa que está no slide, né, de criar o gerenciador de recursos e mando abrir o recurso com esse identificador aqui. USB todo no final 440, que é para o seu osciloscópio. Eu verifico, né, eu vou pedir a informação, que equipamento é esse? E vou imprimir na tela esse texto. Então, isso aqui já vai me dizer que equipamento que é. Aqui eu configuro ele, né, com as informações básicas de comunicação. Então, eu defino um timeout. Então, se der algum problema ali, e se demorar muito, né, para retornar, ele vai ignorar. O encoding. Então, se eu tiver algum caractere especial, né, um acento, alguma coisa, eu coloco o latim 1 aqui. Senão, podia ser um TF8, alguma coisa do tipo. As terminações, né, para não ter nenhuma de escrita, e leitura seria o /N, que é uma nova linha, né? Eu mando o comando asterisco CLS, aqui é o primeiro comando visa que eu mando, né? E um reset para me resetar qualquer configuração que tenha. Eu pego ele no estado conhecido, o estado padrão do equipamento. Aqui eu executo o autoset nele, basicamente autoset execute. Configuração de entrada e saída. Então, os dados que eu vou pegar, eles são um vetor de valores numéricos. Isso vai vir no formato binário. Então, eu preciso botar ali esse RI binary aqui, ele é do tipo de como o dado vai vir. Então, aquela questão de MSB, LSB, né, os engines, né, do dado, se eu quero botar o byte mais significativo antes ou byte mais significativo depois, eu configuro com esse data encode, né? Na documentação vocês podem ver as outras opções, mas esse aqui é o mais comum de ser utilizado. Tá? A minha fonte de dados é somente o canal 1. Eu estou pegando, né, a primeira amostra ali. Os dados, o record, a quantidade, né, de pontos, eu faço a consulta da WFM, né, o waveform, né, número de pontos, e eu digo para ele parar, né, com aquela quantidade de pontos ali. Então, pega a onda toda. Né? E aqui diz que é 1 byte por amostra. Aqui ele configura a aquisição. Eu deixei comentado isso aqui porque eu quero mostrar depois, que é fazer aquisição por média. Caso contrário, deixa eu fazer aquisição por amostra, né? Eu quero pegar um evento no tempo. Eu faço por amostra. Eu quero pegar a resposta para um sinal senoidal. Faço por média, senão vocês vão ter ruído, vai ter um monte de coisa, né? O sinal fica limpinho, né?
Aqui ele muda o estado, né, para 0, para parar. Então ali o botão Run Stop ele vai mudar a cor verde para vermelho. E manda rodar. E diz para parar depois que der a sequência completa ali de novo. Tem a operação OPC, que ele faz o sincronismo com o osciloscópio. Então, ele vai meio que aguardar até a última instrução ter sido executada para devolver algo para o OPC. Então, é como se fosse um aguarda terminar, né? O que vier ou timeout ou o OPC primeiro vai destravar o código para seguir adiante. Eles seriam espera até terminar o que está sendo executado. Daí, a onda em si, no formato binário, eu vou chamar ali a função do meu recurso osciloscópio para binary values. Né? Então, me devolve os valores binários. Né? Passa o comando curve, né? A curva, o tipo binário, e o container vai ser um NP-array, que é um array do NumPy. E daí eu posso fazer operações com todos os dados, que vai ser o decode, né, dos nossos dados ali. Para que os meus dados façam sentido, eu preciso ter as unidades e as escalas que estão ali no osciloscópio. Então, eu tenho escala de tempo, né? O tempo de início, escala vertical, a tensão de referência e a posição de referência também. Aqui eu vou fazer o ajuste do meu vetor a partir das escalas. Então, eu tenho tempo total, tempo de parada. Eu crio um vetor novo que vai desde o tempo de início até o tempo de fim, com a quantidade de pontos, né? Isso aqui vai me colocar ele na escala de tempo adequada. E a escala vertical, que seria de tensão, né? Eu vou ter ali aqui a tradução, né? Eu vou pegar aquela onda em binário e vou transformar ela em double, né? Ponto flutuante aí com mais precisão. E eu tenho ela escalada, que eu vou aplicar as escalas ali de offset e posição e escala. Eu vou ter a minha onda limpa. Feito isso, o meu sinal, né? Eu tenho o tempo escalado e onda escalada. Eixo horizontal, eixo vertical. Com isso, eu vou passar para o meu pyplot, né? O matplotlib, plot, eixo horizontal, eixo vertical. Coloco o título e tenho ali os labels, né? Tempo em segundos, tensão em volts. E o PLT show para exibir. Alguma dúvida aqui no meio? Não? Tranquilo. Vamos executar o código. Nada acontece de novo. Isso aqui não entendeu. Naturalmente, vou dar de novo. Ó, ele reconheceu que é o osciloscópio, o TBS, esse daqui, versão do filho. No caso. Já está na tela aí, João. Já veio na. São as múltiplas telas da confusão. Tá um negócio feio pra caramba, né? Isso aqui é ruído, né? Mas veio o que está exatamente na tela do osciloscópio. Se vocês estiverem vendo pela câmera, é isso mesmo. Vamos fazer uma coisa que é... Não sei se vocês já leram o manual do osciloscópio alguma vez. Sério? Vocês usam o osciloscópio ainda? Você tem que ler as coisas. O que o fabricante diz, né, para fazer? Sempre para conectar uma ponteira nova, vocês têm que calibrar ela, né? Então, como é que faz esses osciloscópios? Tem o sinal de referência aqui, liga ela e aperta o autoset ali, né? Então, aqui, esse aqui ele dá um sinal de 5 volts, onda quadrada em 1 kHz. Eu vou executar de novo o código
meu osciloscópio está parado, vocês podem ver que está o LED vermelho aceso. Quando executar, ele vai passar a fazer a aquisição, configurar o autoset e me devolver a forma de onda. Ó, mudou ali, fez o autoset, terminou a aquisição, veio a forma de onda. O autoset tu botou no código ali, no caso. Não pode. É só automatizar tudo. Então aqui eu tenho o sinal de 0 a 5 volts, né? Tem um ruidinho aqui, normal, né? Se não tivesse, não era um sinal real. E eu posso mexer aqui, né? Navegar aqui segurando o botão direito do mouse, indo para os lados, para cima e para baixo, eu mexo em escala. E mexendo aqui com o botão esquerdo, eu movo o sinal. Então, quero dar um zoom em alguma parte bem específica. Quero ver tempo de subida do sinal. Eu posso fazer isso aqui, né? Então, eu posso dar destaque em alguma parte, posso manipular a imagem, gerar a imagem para o relatório, quero salvar ela, quero mudar parâmetro aqui, quero mudar, por exemplo, quanto de borda tem, espaço. Eu posso fazer muita coisa com essas imagens aqui. Aliás, até aproveitando salvar, né? Quem estiver trabalhando com Overleaf ou LaTeX, pode salvar eles todos em PDF mesmo. E carrega direto no LaTeX, e aí tu tem toda a resolução da imagem direto dentro do LaTeX, sem fazer com que o arquivo fique muito grande, né? Porque não fica pesado na hora que tu exporta o PDF. O EPS também, é o formato vetorizado. Mas o EPS daí ele... Daí tá. Vamos tirar aquele ruidinho, né? A gente quer fazer um negócio bonito aqui. Eu não estou pegando um sinal específico, porque o sinal está repetitivo, né? Então, eu vou comentar aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando modo de aquisição, média, quantidade de aquisições, 64. Então, isso vai me dar um sinal mais suave. Sinal. Ó, temos o sinal das 64 amostras, né? Então tá bonitinho o nosso 5 volts ali a 1 kHz. Né? Esse tratamento foi feito com uma função do próprio osciloscópio, foi feito com a mesma função do osciloscópio. Não sei se está aparecendo na câmera, se quiser dar um destaque. Tá. Se a pessoa estiver assistindo, coloca o destaque na câmera. Aqui vocês têm um acquire, né? Vocês podem pegar a amostra. Deixa eu botar o... Dá para dar destaque? Eu consigo dar destaque no teu Teams? Ou não? Como tu está gravando, aparece na gravação mim, vai aparecer... Mas é bom. Mas a minha resolução está muito ruim. Não vai adiantar muito. Eu tenho a opção de amostra aqui, que está vindo todo esse ruidoso ali, né? E eu posso vir aqui em média e escolher 4, 16, 64, 128 até. Daí o sinal fica limpinho, né? Uhum. Então, se eu tenho um sinal periódico ali, e eu quero descartar ruído aí, alguma interferência, eu faço por média, né? E ao mesmo tempo poderia usar a própria SciPy para aplicar algum filtro também direto nele. Poderia também. Butterworth, ou qualquer coisa assim. Tu tem um vetor ali que tu pode trabalhar com o que tu quiser. Essa é a vantagem de tu fazer a coisa com o software, né? Tu ter a opção de programar, né? Tu quer conferir vamos supor que seja um PWM. Tu quer calcular o duty cycle disso daí. Tu consegue fazer... Tirar uma FFT... Consegue fazer tudo isso com o NumPy, né? Sim. Tudo bem aqui, gente? Alguma dúvida? Ele tem como salvar direto, sem dar o show. Sim, é só chamar o save. Direcionar o caminho. Isso. Eu tô com... Posso botar aqui? Posso tirar o show. A gente deu show de save, inclusive. Sim, vamos fazer. Nós vamos fazer o save aqui. plt.save. Ele te dá o nome aqui, que eu já sugeriu osciloscópio.png. Né? Ele vai salvar o PNG direitinho. Mas ele salva em qualquer diretório ou tu pode, no diretório onde está sendo executado o código. O interpretador, que nesse caso aqui seria esse C, teste, Ou especifica o diretório e vai salvar nesse diretório. Tu pode botar o diretório.
A biblioteca OS permite que tu navegue no sistema operacional. Então, normalmente, tu consegue, na hora de salvar, tu vai para a pasta e salva lá, em vez de ficar passando o caminho inteiro, né? Conta as duas bases. Tá vendo? Então, aqui seria o uso normal ali do osciloscópio. Por isso, a gente encerra o osciloscópio. Vamos para o gerador. Parte básica, tá? Depois é a parte mais completa. Então, é esse. Então, aqui eu estou importando a biblioteca PyVisa. Deixa eu fechar aqui. PyVisa. Estou importando o comando sleep da biblioteca Time, que vai dormir por um tempo. Então, como eu quero pegar a diferença de uma forma de onda para outra, se eu não botar o sleep, vai passar, eu não vou ver. Né? O osciloscópio é mais rápido, o gerador é mais rápido que a minha visão. Né? Então, eu vou dar um sleep para ele ficar um pouco em cada etapa ali. Então, eu vou pegar aquele identificador único que o list me deu e vou abrir o recurso, que nem eu fiz com o osciloscópio. Só que agora ele é um gerador. Aqui eu imprimo a resposta, né? Então, o gerador, quem é, né? Imprime ali. E aqui eu botei, para a forma de onda senoidal, eu botei os parâmetros que eu estou mexendo aqui comentados, para que vocês consigam, né, saber o que faz cada comando ali. Mas para os outros eu só mudei a forma de ondas, deixei os mesmos parâmetros. Mas muda da mesma forma, tá? Então aqui eu estou botando ele, ó, o function senoidal, né? Então eu estou mudando ele para a forma de onda senoidal. Define a amplitude para 2 VPP, 2 volts pico a pico. Define a frequência para 1 kHz. Eu posso usar a notação 1N3, 1N6, essa notação científica, né? Os exponenciais ali. Isso é mesmo que 1 vezes 10 na 3, né? Eu estou botando a saída, a impedância de saída como infinito, ou seja, o raiz E, né? A alta impedância. Eu posso botar, se eu não me engano, é de 10 a 10K que o gerador funciona. Ele tem as padronizadas ali, que é 50, customizado e alta impedância, né? Aqui eu coloco em alta impedância. E depois eu habilito a saída, né? Output on. Então, aquele botão ali, on-off, liga e desliga, eu consigo fazer ele por aqui. Fica 10 segundos dormindo, ou seja, mantenha essa configuração por 10 segundos, imprima na tela, forma de onda quadrada, e manda ele para o formato square, né? Forma de onda quadrada. Dorme 10 segundos, muda para função rampa. Dorme 10 segundos, muda para arbitrário, que é o EMEM memory, que é o que a gente vai mexer no exemplo seguinte, que é a forma de onda arbitrária. É como se eu fosse apertando os botões que estão um do lado do outro ali no osciloscópio. Tem mais comandos, né? Depois eu posso abrir o PDF ali para a documentação, mas aqui estão os básicos, né? Eu vou deixar o osciloscópio rodando aqui. Eu vou dar um zoom aqui no osciloscópio. Vocês conseguem enxergar aí, né? Tá aparecendo direitinho. Não tá a melhor coisa do mundo, mas... Não tá aparecendo a tela, não. Tá. Então eu vou rodar ele aqui. Vamos subir isso aqui. Então... Não tá com trigger? Tá. Faltou ligar o osciloscópio no... Por favor. Ele tá funcionando, vocês só não estão vendo. Deixa eu mudar o nome da amostra aqui. Deixa eu trigger também. Tá, vamos repetir a coisa de novo aqui, porque faltou ligar antes. Então, forma de onda. Senoidal.
quadrado. Quem estiver enxergando aqui pode ver que muda os LEDs no equipamento também, né? Rampa e arbitrário. Daqui a pouco. Então, ó, como não tem nada na memória, está uma linha reta, né? Então, com o que a gente viu agora, vocês já conseguem demitir o estagiário, né? Então, antes não seja estagiário. O cara vai ficar operando lá, consegue otimizar o tempo da pessoa, né? Então, agora a gente vai tipo, quero botar uma forma de onda muito louca. Criei minha forma de onda, quero botar ela lá. A gente vai para o próximo exemplo, que é o gerador arbitrário. Para isso, eu importei a biblioteca LCAP. Poderia ter usado outra biblioteca, uma NumPy da vida? Poderia. Usei essa que eu quis, eu gosto dela. Ela permite eu trabalhar com funções a partir de degrau e rampa, né? Então eu consigo botar a mesma coisa que eu passo para vocês em aula. Eu passo lá, tipo, vamos fazer o sinal. Eu achei chato lá, né? Esse tempo também. Fica lá, isso é uma rampa, isso é um degrau. Você construir qualquer coisa com isso. Pois é, aqui a gente gera o sinal com isso. Então, eu passo aqui, esse código também é adaptado de um exemplo da Tektronix, né? Está ali o link para o código original. O que eu adicionei a mais é basicamente daqui até uma parte de escala depois. Eu vou mostrando conforme for passando. Então, aqui eu digo que eu vou ter 4.096 pontos na memória ali. Então, eu tenho limitação, né? O quão rápido eu consigo variar de ponto a ponto, limitação do equipamento, e eu estou passando 4.096 pontos. Né? A gente tem que usar aquela teoria da amostragem aí para ver se o sinal é reproduzível, né? Dadas as limitações. Né? Quantos pontos eu preciso para reproduzir o sinal com certa qualidade. Aqui, se eu quiser gerar um arquivo TXT, né, com os pontos ali, é o mesmo código que a gente vai fazer no Circuitos 3 que eu uso para gerar a forma de onda para vocês visualizarem, tá? Eu só coloquei ele aqui no meio. Defini o tempo final como 10 segundos. A quantidade de pontos, eu peguei esse valor aqui. E a expressão, eu botei isso aqui. É um sinal bem louco. Né? Temos aqui, começa um degrau em 0, termina um degrau em 2. Começa uma rampa com inclinação 1 em 4 segundos. Para a rampa em 6 segundos. Uma rampa decrescente a partir de 8 até 10. E depois fica contínuo, né? 8 até 10 segundos, né? Então é um sinal que é um degrauzinho, desce, rampa sobe, rampa para, rampa desce, né? Como é que eu sei isso? Já vi o sinal antes, né? Aqui eu crio o vetor de tempo, então o eixo horizontal, né? E aqui, nesse expressão evaluate, eu mando ele avaliar isso para o tempo. Então, ele tem a função, e ele vai pegar cada um dos pontinhos que tem esse vetor aqui, e ele vai avaliar a expressão para esse ponto. Então, ele vai aplicar a função para cada ponto, e vai gerar a curva compatível com esse vetor de tempo. Aqui a parte que tem do exemplo original, eu bypasso isso aqui na linha 28. Então, no sinal original, eles geram uma senoide de um ciclo só, usando o NumPy. Eu mantive aqui no exemplo, para se vocês quiserem usar o NumPy para gerar sinais, fiquem à vontade, tá? Funciona também. E aqui eu bypasso esse sinal do NumPy, passando o meu sinal original ali em cima, tá? Vocês podem escolher qual vocês querem usar. É só para vocês terem as duas opções aqui. Como o gerador funciona com um DAC, né, um conversor digital para analógico, eu preciso passar os dados normalizados ali. Então, essas linhas aqui fazem essa normalização ali. Qual é o problema de eu normalizar? Eu perco referência de escala, né? O sinal ele vai estar normalizado, mas eu preciso definir escalas
de tempo e de amplitude. Então, aqui eu começo a fazer a comunicação com o equipamento, assim como eu fiz com o osciloscópio, eu abro ele e parametrizo ele. Aqui eu chamo meu gerador de AFG, né, que seria a abreviação, né, do gerador de funções arbitrárias em inglês. Mando os comandos. Aqui é o código do exemplo, tá? O código padrão. Manda o clear, né, o CLS, verifica se ocorreu algum erro, vai dizer no erro ou se deu algum erro, né? Aqui é a parte que eu modifiquei. Então eu coloco AFG write, function e memory. É o colocar em função modo arbitrário. Calcula a amplitude através do meu sinal original. A amplitude eu estou pegando do valor máximo, a diferença do valor máximo para o mínimo. Essa diferença é a minha amplitude. Vou escrever voltage, dois pontos, amplitude. E isso aqui, quando tem um F no início da string, o que estiver entre chaves é interpretado. Então, ele está passando no comando a amplitude que eu calculei. Então, eu calculei a amplitude vai ser 5. Ele vai substituir pelo valor da variável amplitude. E imprime ali na tela, definindo a amplitude e para o valor que está sendo definido. Ajusta o período pelo tempo final. Então, como eu defini lá quando eu criei o sinal o tempo final, eu estou dizendo que a minha frequência é o inverso do período, né? Não tem a opção de mudar o período, né? Então, manda a frequência. A frequência a gente sabe que é o inverso do período. Agora volta para o código padrão, né? Que é esse monte de coisa aqui. Basicamente, isso aqui vai mandar dizer que vai mandar os dados para a memória, verifica se tem algum erro. Aqui ele escreve os dados binários. Verifica se deu algum erro, desconecta e pronto. Então vamos ver para esse sinal aqui. Depois a gente muda o sinal, né? Agora eu preciso mexer na escala de tempo, porque eu estou em 10 segundos, né? Agora eu estou com 1 segundo por divisão. Só mexer na posição dele. Eu vou menos tempo aqui. Vou botar 5 segundos por divisão. Eu vou ter o sinal todo aqui. Vocês podem ver que tem o degrau e as rampas que eu falei ali. Agora que ele já adquiriu, eu posso parar e trabalhar com o sinal um pouco melhor aqui. Vou ficar por divisão. Eu tinha esperado chegar mais perto do meio. Vocês conseguem enxergar aqui o sinal arbitrário, né? Vocês não teriam essa opção só com rampa ou só com outra coisa ali, né? Vocês conseguem gerar o sinal. Podemos gerar um outro sinal aqui, né? Vou pegar aí direto. Podemos comentar aqui. Expressão igual, fazer uma coisa simples. Por de t menos por t menos 3. É um pulso de 3 segundos, né?
Isso aí. Ele disse que está faltando quase, mas não está. Só botar no espaço que ele se acha. Então, um pulso de 3 segundos, que se repete num período total de 10 segundos aí. Tirar do stop. Esperar rodar. Continua com a minha rampa. Acho que agora eu vou sair do programa. Agora está o pulso, vai de 0 a 3 e leva 10 segundos ali. Nosso poder visual mudou ali a partir de que chaveou, né? Agora eu vou começar a repetir. Está ali o nosso pulso de 3 segundos. Professor, eu tenho uma pergunta. Oi, pode perguntar. Se tu desconectar o cabo, vai continuar carregado a onda ali? Sim, porque tu mandou o comando para o equipamento. Tanto que no final aqui eu dou um close, né? O close ele fecha a conexão. Seria o equivalente a desconectar o cabo. Show, obrigada. Lembrando que, nesse caso, desconectar, porque a gente não está utilizando o osciloscópio conectado ali direto. Poderia estar mandando o sinal e vendo ele direto pela tela do Matplotlib. Mas aí o osciloscópio precisaria estar conectado. Isso, eu posso, como são vários recursos, eu posso abrir vários recursos ao mesmo tempo. E aí a gente cai no próximo slide. Que é o desafio, né? Então, agora que vocês viram exemplos aí de como as coisas funcionam, independentemente, vocês podem juntar as duas coisas. Para o pessoal em geral, dá para simplesmente juntar os exemplos, pegar o osciloscópio e o gerador e configurar o sinal, adquirir no osciloscópio, né? Comparar os valores adquiridos ali. Para quem está na turma de circuitos 3, recomendo fortemente seguir isso aí, que vai ser a base do trabalho da semana que vem. Não precisa fazer com Pavisa, não precisa fazer assim, dá para fazer manualmente. A diferença é, vocês conseguem ficar 15 minutos, 20 minutos, 1 hora fazendo script, ou ficar o dia inteiro mexendo em frequência ali, né? A quantidade de pontos que vocês vão tirar e o tempo que vai levar para isso varia, né? É interessante automatizar, né? Então, o que é o desafio? Criar um script que modifique a saída do gerador de funções para enviar senoides de diferentes frequências. Então, eu vou usar um laço de repetição, um for, um while, alguma coisa do tipo. Para uma determinada faixa de frequências, eu vou ficar mudando aquele parâmetro de frequência. No exemplo, está lá para 1 kHz. Vocês podem mudar daí várias frequências. Receber os dados dos canais 1 e 2 do osciloscópio. Ele manda somente uma forma de onda por vez. Ele não manda as duas. Então, tem que adquirir uma, mudar a fonte para canal 2 e adquirir. O comando de adquirir é o mesmo. Então, no for lá, repete ali e só muda o source, né? Meça a amplitude dos sinais e a defasagem entre eles. Aqui vocês podem usar a medida do osciloscópio, que vocês têm ali, indo no botão Measure, aqui, medidas, vocês têm as opções, né? Tipo, canal 1, amplitude, pico a pico, vocês têm essas opções. Vocês têm a opção de defasagem, ele calcula sozinho. Mas eu não quero usar, não confio no valor do osciloscópio, certo? Funciona bem. Eu quero fazer, gosto de programar, quero pegar o NumPy e quero calcular esses valores.
Dá para fazer também. O sinal extraído, vocês processam o sinal da forma que vocês quiserem. Como vocês vão extrair a informação, não importa. O importante é extrair, né, de alguma forma correta. Depois, aplicar o sinal em um filtro RC e botar um gráfico com a variação da amplitude entre a saída e a entrada pela frequência. Então, o eixo horizontal, a frequência, e o eixo vertical, a relação saída-entrada. Então, quantas vezes de diferença eu tenho na amplitude, isso daí. Para quem fez circuito 3 ou está fazendo, isso vai ser a parte da magnitude do diagrama de Bode, né? Ou uma parte disso, né? Quem não fez, vai verificar que em alguma frequência o filtro funciona como passa-baixa, vai começar a atenuar sinais de alta frequência, né? Mas a ideia é automatizar essa visualização do comportamento aí de um filtro. Agora, para a última parte, né, da apresentação seria isso. Só alguns comentários, né? A gente tem um aluno que, conversando com ele, né, ele descobriu ali o PyVisa, ele precisava resolver um problema do trabalho, a gente conversou, ele tinha um teste que ele faz várias vezes, o teste durante o dia, e ele levava em torno de 30 minutos. Ele fazia esse teste todo dia. Ele ficou, acho, uma semana ali trabalhando em cima, não programa muito, consegue programar, mas não é o foco dele, né? Ele automatizou o teste, hoje ele faz o teste em 1 minuto, né? Só pediu para não divulgar a empresa ali, mas é um aluno aí do final do curso. O teste lá, 30 minutos, ele reduziu para 1 minuto. Agora, a próxima parte ele tem passar isso para fazer um relatório automático. Então, já salva a figura, coloca no LaTeX, já vai pronto para só escrever ali o relatório. Já destaca a medida, já faz um monte de coisa. Que ele vai ter uma experiência legal com esse Alberto, né? Trabalha com automação das fontes ali, se quiser falar aí da tua experiência com as fontes. A gente usa bastante. Quando desenvolve um produto, após desenvolver, precisa aplicar uma série de testes para poder validar se aquela aplicação ficou correta, o desenvolvimento do circuito ficou correto ou não na placa. E o que acontece muito existe dentro da empresa as licenças para usar o LabVIEW, mas são poucas licenças, são limitadas para o pessoal da engenharia de testes, né? E nós que somos desenvolvimento de hardware, a gente precisa fazer nossos próprios testes ali, a gente não pode ficar dependendo de alguém, né? E o uso do Python para isso, para automatizar tanto o teste de fonte, para saber, eu preciso testar se o circuito vai funcionar ligando em 12, ligando em 24, ligando e desligando, invertendo a tensão. Então, toda essa parte de acionamento da fonte do produto a gente faz da mesma forma, praticamente o mesmo algoritmo ali. As fontes são preparadas para trabalhar com a linguagem PyVisa, com o protocolo PyVisa, no caso, né? Elas são conectadas no USB direto, no mesmo carrega igual. Tem os programas de exemplo. O exemplo principal eu precisei fazer essas capturas com osciloscópio. Pensei, não, vou resolver isso aqui com o chat GPT da vida, né? Tomei um pau, assim, que foi a coisa mais linda. Não funcionou, ficou uma porcaria. Eu acho que as dicas que o Armando trouxe aqui hoje vai ficar gravado, vai para o YouTube do diretório acadêmico. Mas é muito importante até para consulta depois, porque isso aqui, tudo que ele detalhou ali são as coisas que eu mais apanhei para entender o que o PyVisa definia sobre cada coisa. Porque, embora tenha documentação, o Armando diga para vocês que é só ler a documentação, é uma bosta ler a documentação, que é um inferno. Isso é o trabalho de engenheiro. Até exatamente. TCC eu sempre falo. E vocês acabaram de ter um atalho aqui agora inacreditável. Como resolver um problema com equipamento ou um problema genérico? Exatamente. 4 letrinhas. RTFM, né? Read the fucking manual. Né? Isso resolve a maioria dos problemas. Né? E vocês acabaram de ter um atalho assim inacreditável. Assim, fantástico mesmo que foi apresentado aqui para uso disso. Eu vou usar muita coisa porque eu não consegui fazer o sincronismo direto do osciloscópio para pegar os dados. Eu leio pelo pendrive e faço todo o meu trabalho com o CSV, eu edito, faço aquilo que eu estava falando de detectar os pontos ali. Tem todo um aparato de ferramentas para poder imprimir na tela, já com detalhamento de cada ponto, imprimir FFT. As anotações, né? As anotações, todas as anotações que tu precisa, tu pode fazer ali, mas tu tem... Gerar um bode, por exemplo,
eu queria comprar um osciloscópio, obviamente não vou comprar, porque é caro, eu teria pouca utilidade, só por usar ele, né? Que tem um gerador integrado e ele tem a opção de gerar o diagrama de Bode. Eu posso usar um VNA para fazer isso, só que para que eu vou usar equipamento de 30, 50 mil para fazer um Bode só, né? Às vezes uma coisa simples, né? Consigo fazer um Bode usando o gerador e o osciloscópio. Quero achar, por exemplo, detectar se é um passa alto, passa baixo, frequência de sintonia, quanto de decaimento tem. Eu consigo fazer tudo isso com processamento de sinais, né? Eu tenho a forma de onda, depois é só processar, né? Faz a varredura ali. Nem a FFT, a varredura. E o principal uma vez que tem todo esse setup montado e calibrado, para quem trabalha diretamente no hardware, vai saber disso. Tu prepara teu ambiente de teste, teu setup, tu ajusta a forma de onda no osciloscópio, e aí tu termina aquele teste e vai para o teu teste. Aí tu vai fazer o relatório e tu lembra, puxa vida, mas faltou um detalhezinho, vou ter que fazer tudo de novo, vai ter que montar todo o setup de novo. E dessa forma tu tem a automatização do teu laboratório para que ele fique todo montado exatamente na mesma configuração, forma de onda, tudo exatamente como estava anteriormente. Só precisa ligar os sinais e... Bem, no meu trabalho eu uso o PyVisa também. Sim. E para automatizar na linha de produção, a gente calibra os nossos produtos, a parte ótica, a gente enxerga o diagrama do olho e ali tem alguns sinais, que é o tilt ratio, tem o jitter, são medidas que a gente faz do sinal óptico. E a gente faz essa calibração pelo osciloscópio, então não vale a pena um operador ficar lá ajustando. Não, alguns até disponibilizam ali um setup que tu salva, né, das configurações. Sim. Mas seria legal, hoje olhando isso, seria legal salvar a imagem, claro, no final do olho, por exemplo. Sim. Ele não tem hoje, é uma coisa que eu... E, além de tu tirar o sinal e gerar a imagem a partir da curva, o osciloscópio te permite que nem tu tenha salvar a imagem no pendrive, consegue salvar a imagem do osciloscópio. Ele transmite tudo em forma binária e tu salva a tela do osciloscópio mesmo. Se quiser também dá. E claro, a gente está falando de osciloscópio gerador, que é o básico que tem aqui, né? Tem sensimeter, tem VNA, tem tudo que é equipamento de instrumentação, assim, sério, né? Tem suporte a isso aí. Desde os mais antigos, com GPIB, até hoje em dia com suporte a LAN, né? Eu usei a LB9. Isso. Pessoal, o que eu tinha preparado é isso agora. Se vocês quiserem tentar testar aqui, né? Só tem que pegar os cabos USB tipo B ali no laboratório. Mas também, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, aberto a perguntas aí. O pessoal do chat também, que tiver perguntas lá, pode perguntar que a gente repassa aqui. Vai dar o mesmo sinal ali, que seria vamos fazer um tratamento temático para detectar determinados componentes? No sinal extraído. Isso. Então, por exemplo, eu peguei lá esse negócio que eu fiz das amplitudes ali, né? Se eu quero medir um capacitor. Por algum motivo eu tenho um capacitor que eu não consigo ler lá no equipamento, eu tenho um resistor de valor fixo. Eu posso tirar a função de transferência e, a partir da função de transferência, tem o diagrama de Bode, que é o que vai sair daí. Eu vou ver onde é que está sintonizado. Tem o valor de R, isola o valor de C, isso pode fazer por script, né? Tu consegue definir o valor do capacitor por teste. Então, tu consegue pegar o valor dele com erro já, com tudo. Mas isso daí só com um capacitor e um resistor, por exemplo, ou poderia ter um sistema... Não, pode ter um sistema que for, né? Só dele tem que ter alguma forma que tu consiga isolar a tua matemática que faz sentido, né? Então, se tu tiver a função de transferência e conhecer algumas partes, tu consegue montar um equivalente, né? Tu consegue ver, por exemplo, como é que o circuito vai se comportar para uma faixa de frequências, né? Como é que ele vai se comportar com o impulso. Esse tipo de informação. Normalmente tu aplica um degrau, né, no teu sistema, e aí tu pega o teu sinal e tem funções, inclusive, prontas já. Eu não sei se é na SciPy. Quer tirar uma curva de reação para fazer um controlador? Exatamente. Né? Aí tu pega pelo teu sinal, tu consegue fazer a tua planta, tu define lá qual vai ser o teu sistema a partir dali.
Alguns com inteligência artificial, alguns com... O próprio... Tem métodos para isso. Normalmente tem funções bastante comuns para fazer a aproximação para a função de segundo grau, né? Então, considera atraso de transporte, certo? Consegue modelar aqueles problemas de lineares 2, tu consegue cair nisso dali, né? Mas tem, por exemplo, tu pode aplicar um sinal, um shift, que ele é um negócio que varia a frequência no meio do sinal. Então ele manda um espectro de frequências, ou ruído, né? Onde o shift é bem adequado, e tu pega a saída. E daí, pela FFT, tu compara os dois, aí tu consegue ter o comportamento direitinho, tirar o modelo dele, né? O MATLAB tem um toolbox dele lá, que é o System Identification. E tu larga o sinal de entrada e o sinal de saída, e ele tu diz quantos polos, quantos zeros, ele vai te estimar os coeficientes, né? Funciona bem. Só é pago, né? Mas dá para fazer. Se tu Mas tem no Python, provavelmente. Se tu fizer a matemática por trás, Tu deve conseguir resolver com o Python. Tudo faz em Python. Mas aí, processamento de sinais é em DSP lá por dia. Dá para fazer muita coisa. O importante é entender mesmo também como que tu lida com essas funções, ferramentas todas, né? Eu, como eu falei, eu apanhei muito usando alguma ajuda GPT, mas ele vai até um certo ponto. Algumas coisas ele não ajuda. Isso é a dica que o Armando deu, por exemplo, de tu usar a própria biblioteca nativa do osciloscópio, ajuda para tu ter mais alguns recursos específicos. Não resolve, às vezes, direto com o PyVis. Então, tu apanha um pouco mais ali para achar o caminho das pedras, vamos dizer. Mas é isso. O meu Resource Manager lá, ele puxa algumas DLLs que tem instalado no meu computador. E daí, se não estão certinho, ele já dá erro. E eu tive problema com esses sistemas. Que é usar o TechVisa que eu estou usando aqui. Né? Só que se eu for instalar o TechVisa, eu ia botar nesses reports, não tenho permissão para instalar driver, né? Eu tenho que bater e fazer isso. Então, eu recomendo usar o próprio Node. Né? Mas é isso, professor. Eu acho que está muito bem introduzido o tema, muito bem explicado o tema. Isso. Passou a lista de presença e eu dei presença para todo mundo que conseguiu se matricular na atividade. Quem não conseguiu se matricular, eu vou tentar dar um jeito de dar as horas de vocês ali, tentar lançar de alguma forma. Para quem está online também, eu vou pegar depois a lista de presença e tentar dar uma forma de bonificar essas horas, mas a princípio, quem está aqui, estava matriculado, já está com a presença garantida. E é isso, queria agradecer ao professor por se disponibilizar e preparar todo o laboratório. Não sei o que está aqui apresentado hoje foi 2 horas, mas para chegar nesse ponto foi bem mais tempo. Então, muito obrigado, professor. Valeu, pessoal. Obrigado por terem participado também. Sim. Valeu, pessoal. Falou. Vou encerrar aqui. Agora, o isso está mantido, então.